Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou acabando de chegar em casa, depois de 2 dias assim, bem trabalhados mesmo. Agora que eu vou descansar, vou falar com vocês segurando o telefone na mão hoje, no braço mesmo, porque o negocinho do tripé tá estragado, tem que comprar outro suporte e é onde fixa o celular, né? Deixem um like nesse vídeo, gente, se inscreve nesse canal. Que eu queria falar para vocês, gente, foram 2 dias que não foram legais, infelizmente, né? Vou falar para vocês. Tem uma pessoa, né, que fez parte assim da minha vida, né, gente? Fez parte, todas as pessoas fazem parte da nossa vida, né, gente? Mas vou falar para vocês, né? Esta pessoa, né? Eu sempre pegava mototáxi com ele, né? Já morei inclusive numa casa que era dele, né? Ele tinha um mototáxi na frente e tinha a casa nos fundos, e aí morei lá na casa. Eu era cliente dele, né, gente? Falei com ele há 15 dias atrás, praticamente, né? Para ele buscar 2 hóspedes lá no meu serviço, né? Já briguei com ele sim, viu, gente? De discutir, dele me mandar até para aqueles lugares, viu, gente? Porque vocês sabem, né, gente? Eu sou babadeira, gente. Eu brigo mesmo, entendeu? Mas eu vi o tanto que essas coisas são insignificantes e o tanto que não vale a pena de nenhuma forma, gente. Vocês ficarem brigando, a gente ficar brigando por qualquer motivo que seja. Eu vi uma coisa que faz tão sentido, uma postagem nas redes sociais que dizia o seguinte: fale pouco de você, nada sobre os outros, nada dos outros e fale muito de Deus, né? E aí, gente, isso faz todo sentido, né? Que eu vou falar para vocês, gente. Sábado, quando eu cheguei no meu serviço, porque é só quando eu chego no meu serviço, gente, que eu vou dar uma olhada nas redes sociais, né? Que por incrível que pareça, lá eu tenho mais tempo, né? Apesar de lá ser bem corrido, mas lá eu tenho mais tempo para ficar mexendo no celular às vezes do que na minha própria casa, gente. Porque quando eu chego em casa, tem uma coisa para fazer, tem outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Corre para fazer isso, corre para fazer aquilo, vai, né? E lá, como o meu serviço é recepção, às vezes eu tenho mais tempo lá do que na minha própria casa, gente. Sim, né? Mas lá eu dou mais atenção é para os hóspedes, né? E aí, quando eu chego lá, que aí, né, eu vou ver as coisas que estão acontecendo, as notícias do mundo, né? Fiquei em choque sábado. E vou falar pra vocês, nunca assim, uma morte assim, né, de alguém que eu conheça me deixou tão em estado de choque. Eu fiquei assim, totalmente em estado de choque. Sabe assim, eu vi aquilo, eu não tava acreditando assim, sabe? Eu parei do jeito que eu cheguei e eu fiquei, né? Parei assim, fiquei assim, sabe, gente? Fiquei assim, sabe? Meu Deus do céu. Foi a morte de uma pessoa, né? Que de uma forma ou de outra fez parte da minha vida. Ele era dono dessa casa que eu já morei também. Eu era cliente dele do mototáxi, viu, gente? Chamava ele para fazer corridas para mim, né? E ele, inclusive, é irmão do que eu mais ando atualmente de mototáxi, né? Eu tava um pouco meio afastadinha assim dele, né, por causa de controvérsias de vida, né? Mas vou falar pra vocês, ele já foi uma pessoa muito boa comigo, viu, gente? Sempre me respeitou ao nível máximo, me buscou várias vezes lá no povoado onde meus familiares moravam. E é impressionante, gente, como nesse dia vinha muito na minha cabeça essa imagem dele indo me buscar, sabe? Domingo, quando eu ia lá na casa dos familiares, ligava para ele ir me buscar, ele indo me buscar. Sabe assim, ficou muito assim, muito presente na minha memória, assim, sabe? A imagem dele assim, sabe? E parece que passou um filme na minha cabeça dos momentos que eu tive assim com ele de conversa. Tô falando assim de amizade, né, gente?
tudo sempre muito respeitoso de ambas as partes. Sempre me respeitou, gente. Sempre, 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 sempre me respeitou, viu? Inclusive, já gravou até vídeos aqui para esse canal, né? Contando como que era a profissão dele. E olha que eu tava vendo o vídeo, né? Quando eu fui publicar lá no meu Facebook, né? Fazia 5 anos que ele tinha gravado esse vídeo aqui para mim, para colocar aqui nesse canal, né? Inclusive, outros mototaxistas tinham assistido o vídeo, mandava para ele e um dia ele veio me falar, né? Que gente de outros mototáxis mandava falando que estava assistindo o vídeo que eu tinha gravado dele, né? E ele tinha super orgulho daquele vídeo que eu gravei dele, né? Ele também assistiu alguns vídeos aqui nesse canal e ele comentou comigo algumas vezes, que chegou até ver vídeo meu, deu reclamando aqui de estar catando as bostas do cachorro. Ele me assistia. E aí, isso é outra coisa também que eu queria falar para vocês, que me impactou muito também, né? Há algum tempo atrás, uma outra pessoa, né, que também assistiu os meus vídeos, também faleceu, né, gente? E aí você fica assim pensando, puxa vida, né? Puxa vida, né? Como a morte chega tão perto assim da gente, e é justamente que isso que eu queria falar para vocês. Mas foi tão chocante, a causa da morte dele. Eu não conversei pausadamente ainda, né, com o irmão dele, né? Não teve como nem eu ir no velório, viu, gente? Muito menos enterro, porque foi tudo bem rápido assim. Começou a velar o corpo dele 1 hora da tarde e 7 horas já enterrou. Nesse horário eu estava em horário de serviço, né, gente? Não tinha nem como eu sair de lá, principalmente porque tem uma empresa com várias pessoas lá no meu serviço e aí não dá para eu sair de lá, né? Nesse dia também, que era sábado, eu tinha que dobrar horário lá no meu serviço, então era fora de cogitação eu estar saindo de lá no sábado para eu ir no velório, porque eu não podia deixar o meu local de trabalho sozinho e nesse dia eu ainda tinha que dobrar o horário, né? Então não dava. Mas, gente, eu fiquei tão assim, depois eu fiquei me sentindo assim mal, né? Fiquei me sentindo mal. A causa da morte dele foi mal súbito. Parece que ele começou a passar meio mal, os familiares perceberam, era 6 horas da manhã, né? Os familiares perceberam, parece que até tentou ajudar ele, mas não conseguiu, né? Gente, o nosso dia é o nosso dia mesmo, é fatídico, né? E ele, gente, vou falar para vocês, pensa numa pessoa que trabalhava. Pensa numa pessoa que trabalhava. Ele já tinha 62 anos, estava bem de vida, porque ele era inclusive dono do mototáxi. Ele tinha 2 motos, se eu não me engano, tinha carro, né? Tinha casas, inclusive já morei numa dessas casas dele, né? Um dia, gente, ele numa dessas viagens, dessas corridas, que ele me levava lá pro onde moravam os meus familiares, né? Eu tinha muito a vontade de aprender a dirigir moto, né? Eu tinha muito essa vontade. E isso, gente, ó pra vocês, eu tanto que isso faz tempo, porque aí ele falou assim pra mim, você sabe tudo isso em cima da moto, viu, gente? Ele falou assim pra mim, você sabe dirigir moto? Você sabe dirigir bicicleta? Você pedala? Sabe dirigir bicicleta? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, primeiro, então, você tem que aprender a andar de bicicleta para você ter o equilíbrio. Gente, isso era 2016 para 2017. É. Eu não sabia nem andar de bicicleta, porque eu aprendi a andar de bicicleta de 26 para 27 anos, logo depois dele ter me falado isso. Né, gente? Que primeiro eu precisava de aprender a andar de bicicleta para depois eu ir aprender a andar de moto, né? Para eu ter o equilíbrio, né, gente? E aí, tudo isso que eu tô falando para vocês passou como se fosse um flash no sábado, assim, na minha cabeça, lembrando dele. Gente, ó, tá vendo que eu tô falando para vocês? Que ele trabalhava muito, mas trabalhava muito, muito mesmo, trabalhava muito, muito mesmo. 4 horas da manhã, ele já estava no mototáxi, depois ele voltou ele casou com uma
Ele me falou que eles já tinham estudado junto no colégio, uma época. E depois, com o passar da vida deles, eles se reencontraram de novo, gente, né? Com uma idade um pouco mais avançada um pouco. E eles estavam juntos, gente, né? E eles tinham se conhecido na época do colégio. Olha para vocês ver, né? Quando uma história tem que acontecer, acontece mesmo, né? E aí, gente, 4 horas da manhã ele já estava lá no mototáxi, né? Um dia, vocês sabem que eu sempre tive esse problema de insônia, né? Um dia era 4 horas da manhã, começou a fazer barulho lá nessa casinha que eu tava lá morando, né? E aí depois eu chamei pelo nome dele, né? Porque vai que, né, gente, fosse até bandido ou alguma coisa assim, né? Aí eu falei, fulano de tal. Aí ele falou assim, oi. Aí eu falei assim, ah, é você? Que bom, então é você. Pensei que era outra pessoa, né? Porque daí fazia barulho lá, né? E aí já era ele. Gente, sinônimo de trabalho. Pensa numa pessoa que trabalhava. Ele já tinha as coisas dele, mas ele trabalhava. Há pouco tempo, apesar de já estar com a idade um pouco avançada, ele foi pai também. O filho dele deve ter uns 5 anos, se tiver, né? Isso, viu, gente? A filha dele agora que vai assumir o mototáxi, né? Mas eu queria falar para vocês, gente, e eu lembro, veio assim na minha cabeça, assim, minha memória, todas as passagens que eu estava assim junto com ele, né? E aí ele falando assim para mim que ele gostava muito de ser mototaxista, né? Porque o ventinho assim da moto, ele falava assim para mim, Ferelli, ó, depois que acabar isso aqui, ó, esse ventinho aqui que a gente tem, a brisa, quando você tá pilotando a moto, ó, acaba, né? Acaba. Infelizmente ele não chegou nem passar por isso, porque Deus recolheu ele antes, né? E aí, gente, já briguei bastante com ele também, porque vocês sabem que eu brigo mesmo, né? Briguei bastante com ele, gente, discuti mesmo, mas ele era mais na paz, né? É que eu pego implicância, às vezes, com as pessoas, e eu vi o tanto que isso é irrelevante, né? Porque, e como eu gostaria de ter falado assim, puxa vida, eu te admiro muito, ó, pra você ver, os poucos tempos, as passagens que eu tive assim com ele, né? Gente, ele me levava na rodoviária 5 horas da manhã, né? Para eu ir pegar ônibus para ir lá pro povoado, onde meus familiares moravam. Era ele, era tudo ele, gente. Depois eu saí lá dessa casa, que não deu certo eu morar lá. Fui morar em frente ao mototáxi, que o mototáxi também era dele, né? Mas sabe o que eu queria falar para vocês, gente? Nunca, assim, alguém assim. Minha avó, eu gostava demais da minha avó, mas eu queria falar pra vocês, assim, alguém que eu tive, assim, convivência mesmo, né? Porque eu via ele todos os dias, assim, né? Eu andava com ele de mototáxi, né? Gente, assim, ó, nunca, assim, me senti tão assim, sabe, assim, de ficar, assim, pensando, puxa vida, como que eu não vou mais ver essa pessoa, né? Como assim? Queria falar para vocês sobre a morte, né? A morte nunca chegou assim tão perto assim de mim, sabe assim, gente? E aí você começa a pensar, puxa vida, você não vai ver mais a pessoa? Acabou mesmo, você não vai ver mais, né? E ele tinha 62 anos, foi morte súbita, né? Pelo que estava lá na reportagem, né? E eu vou falar para vocês, gente, coisa chocante, né? É os que as funerárias fazem, porque agora fica divulgando no Facebook, né? E aí você abre o seu Facebook assim, já tem o nome lá dos falecidos, né? Gente, é chocante, não é? Vocês não acham chocante? Na cidade de vocês é assim também? Porque é algo assim chocante. Mas foi só através disso que eu fiquei sabendo assim da morte dele, né? E aí depois a filha dele fez um stories lá no WhatsApp, né? Contando o que tinha acontecido, né? E aí respondi, né, pra ela falando que infelizmente eu tava lá no meu serviço, que não ia dar pra eu ir. Depois no outro dia ela respondeu lá, obrigado, né, por eu ter falado, né? Queria muito ter ido, gente. Foi assim, me despedir mesmo. Sabe assim? E muitas das vezes, gente, a gente vive em constante despedida. A vida é despedida, é cheio de despedida, né? E sabe o que eu queria falar com essa morte aqui para vocês? Que foi chocante. Eu achei assim uma coisa chocante, né? Ele não era uma pessoa tão velha assim, mas sabe assim, quando você vê assim que as pessoas que te conhecem já estão morrendo,
né? Eu sou uma pessoa nova, gente, mas eu queria, assim, falar pra vocês. Nossa, o tanto que eu fiquei, assim, chocada, gente. Mas sabe o que que é ser... Eu fiquei, assim, sabe, assim, sem saber, assim, o que fazer, sem reação nenhuma. Nunca uma morte, assim, me chocou tanto, né? Que eu fiquei, assim, pensando, nossa, morreu? Meu Deus, morreu? Algo assim, sabe assim, gente, de você não acreditar. Nossa, fiquei me sentindo tão mal, gente. Mas eu me senti mal mesmo. De se sentir mal, né? De saber assim que eu vi um vídeo, né? Que falando assim que em 2124, todos nós, né? Inclusive, né? Pessoas assim que a gente conhece e as pessoas que ainda vão nascer já vão estar todas mortas, né? Em 2124, né? Que nenhum de nós, né, vai existir mais, né? E será que vale a pena a gente ficar brigando, né, gente? Por picuinhas, né? A vida passa tão rápido, né? Pegou todo mundo assim de surpresa. Depois eu falei com a cunhada dele, acho que é cunhada mesmo, né? Que é mulher do mototáxi, que eu ando bastante hoje em dia também, que é a irmã dele, né? Explicando que não dava para eu ir lá, né? No dia do velório, porque, puxa vida, gente, fez parte, assim, da minha vida durante muitos anos, né? Não consigo, assim, simplesmente, né? Agir como se nada tivesse acontecido. Não é assim, gente. Não é assim, né? E aí ela falando que foi tudo muito triste lá, né? Eu imagino mesmo, né, gente? Porque pensa num homem que trabalhou, gente, durante a vida. Pensa num homem que trabalhou e trabalhou. O nome dele, o apelido dele era só trabalho. Só trabalho. Ele era dono do mototáxi e 4 horas da manhã ele já estava lá. Ele que levava a esposa dele, gente, todos os dias no mercado também. A esposa dele parece que entrava no mercado 4h30, 5 horas. E aí, gente, quando você vê que você não vai mais ver ele assim, passando com a esposinha dele, para eles irem pro trabalho, sabe assim, que a morte existe, né? Que tem finitude, né? A finitude eu acho que me chocou um pouco. Sabe assim, você saber que as coisas acabam, né? Nossa, achei tão triste. Foi uma morte triste assim para mim, triste de acreditar, né? E foi tudo assim tão rápido. Gente, até agora assim, eu fico assim pensando, que coisa assim inacreditável. Foi tudo tão rápido. Ele começou a passar mal, acho que por volta de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã já tinha lá falando que ele já tinha falecido, né? 1 hora da tarde já estava marcando o velório para começar. 7 horas da noite já foi o enterro dele e acabou, gente. Meu Deus, né? Que coisa, né? Como nós somos seres insignificantes, né? A nossa existência assim passa assim desse jeito, né? A gente nunca sabe quando que é o nosso último dia. Nossa, me chocou tanto, me chocou tanto, me chocou de uma forma. Tem algumas mortes, assim, quando as pessoas morrem, assim, de acidente, né, gente? Ou quando a pessoa é muito nova, ou que a pessoa tem alguns outros tipos de morte, assim, te deixa chocado, né, gente? Mas, assim, você choca, né? Mas, assim, com alguém que você conhece, assim, que ontem estava com plena saúde e hoje em dia já amanheceu, de manhã já faleceu, já morreu, e já velou e já foi enterrado. Nossa, meu Deus do céu, né? Como a vida é frágil, né? Nossa, foi uma das vezes assim que a morte, assim, né? De você encarar a morte, é você encarando a morte mesmo, né? De você sabendo que estamos todos numa fila, que a gente não sabe qual que é a nossa senha, qual que é o nosso número da nossa vez, né? Que isso aqui vai acabar, né, gente? Que a nossa vida vai acabar, né? E uma coisa também que eu queria falar para vocês, somos seres de luz vivendo uma vida de carne, né? Enquanto aqui estamos encarnadas aqui, né? Mas, gente, fiquei em choque, assim, sabe? Em choque, sabe assim? Nossa, eu fiquei tão em choque, gente, em choque.
Sabe assim, a morte assim desse jeito, chegar assim desse jeito, gente. Mas que ele descanse em paz agora, né? Sabe quando que hoje já é segunda-feira de noite, sabe quando você ainda não acredita ainda, sabe? Que isso aconteceu assim desse jeito? Foi um mal súbito, né? Um mal súbito. Uma pessoa, várias pessoas estão tendo mal súbito, né, gente? Há muito tempo atrás, um rapazinho, né, que era do meu tempo de escola, eu tinha sabido da notícia que ele teve um mal súbito, né? E agora, essa pessoa, né, que era do meu cotidiano, numa certa época da minha vida, né, que já fez várias corridas pra mim, né, que eu já morei em casa dele, né. Nossa, fiquei tão assim, né, gente? Que coisa, né? A morte é mesmo imprevisível, né, gente? Chega sem avisar. Por isso que a gente não pode ficar brigando com as pessoas, caçando picuinha, fazendo essas coisas, né, gente? Que triste, né? Nossa, gente, eu fiquei assim, ó. Sabe quando você paralisa assim e você fica assim sem reação? Fiquei sem reação, assim, de não estar acreditando nisso, sabe assim, que ele faleceu assim dessa forma. Meu Deus, né? Mas agora que Deus dê um bom lugar para ele lá no céu, porque ele foi uma pessoa que trabalhou bastante aqui na terra e ele merece sim descansar, viu, gente? Que Deus dê a glória eterna para ele, viu? É isso, tá bom? Vou começar a gravar outro videozinho aqui, mas eu queria falar pra vocês isso, que eu fiquei chocada, gente. Chocada com a morte chegar assim, desse jeito, sabe assim? Nossa fragilidade da nossa existência humana. Que coisa, né, gente? Nossa, eu tô chocada até agora, gente, chocada, viu? Vou começar um outro videozinho aqui com outro assunto, viu? Que ele descanse em paz agora, né, gente? Descanse em paz. Que coisa, né, gente?